Quem me acompanha nas redes sociais ultimamente deve ter percebido que eu não tenho andado muito por lá. E nesse tempo off eu tenho revisto as minhas prioridades e lido muita coisa. Então eu vou contar pra vocês o porquê que eu saí das redes sociais e também quais foram os livros que eu li nessas 2 semanas. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mica. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu já peço pra você se inscrever, pra você fazer parte dessa comunidade. Já deixa aí o seu joinha também. E mesmo que eu não esteja tão presente assim nas redes sociais, vá lá me seguir no Instagram, no TikTok, no Twitter, porque assim vocês me incentivam a voltar a criar conteúdo. Então espero muito o seu follow. Bom, para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu sempre fui muito presente no Instagram, no Twitter, ainda estou muito presente também no TikTok, mas não é de hoje que eu tenho me sentido muito cansada, frustrada com algumas coisas a respeito da criação de conteúdo, do mercado literário. Eu crio conteúdo desde 2016, né? Comecei com um blog e desde lá eu já tinha as redes sociais para falar sobre os livros, não o que a gente tem hoje, né? O que são as book redes, que já é especificamente voltado para isso, mas eu já usava muito as redes sociais antes e chega no momento, na verdade em vários momentos, que a gente cansa, que a gente se fadiga, porque eu não tenho o retorno que eu acredito que eu merecia. Isso frustra, deixa a gente desanimado e você começa a se questionar por que eu ainda faço isso, por que eu ainda estou aqui. Eu já estava sentindo isso desde fevereiro desse ano, desde a minha mudança para cá, eu tenho tentado rever as minhas prioridades. Eu já cheguei na conclusão de que as redes sociais, as book redes como um todo, não é algo que vai me trazer um retorno financeiro ao ponto de eu conseguir viver disso. E hoje eu tenho tentado focar em outras coisas. Uma delas é os estudos para concurso público. Esse é o meu objetivo e do meu marido, né? A gente focar mesmo em tentar estabilizar a nossa vida e uma das formas de fazer isso é concurso público. Então, eu tenho tentado focar mais nos estudos, mas essa vontade de sair das redes sociais durante um tempo, desanuviar, já, né, como eu falei, já tinha vindo de muito tempo, já estava meio que querendo fazer isso um pouco, deixar de entrar, parar de produzir tanto, para pensar mesmo no que eu quero para mim como criadora de conteúdo, como pessoa que fala sobre os livros e focar em outras coisas. Eu dei uma pausa mesmo, eu parei de postar, saí, desinstalei o Instagram, desinstalei o Twitter, apesar de ainda entrar um pouquinho aí pelo telefone, né, pela web, e ainda estar também postando no TikTok, só que o Instagram era a minha rede que eu mais usava, que eu mais entrava, tava sempre ali nos stories, e isso sempre acabou pegando muito do meu tempo, sabe? Eu ficava o tempo todo olhando as redes sociais e isso até influenciou as minhas leituras. Eu não conseguia passar 10, 15 minutos só lendo. Gente, era toda hora olhando o telefone, vendo alguma notificação, vendo alguma coisa que não era relevante, entende? Então eu senti que eu precisava realmente parar um tempo com as redes sociais, sair e pensar em outras coisas e realmente focar no que eu gosto de fazer, que é ler e também tirar esse tempo para estudar. Então eu já tenho umas 2 semanas basicamente que eu tô fora das redes sociais, mas como disse, né, ainda tô postando no TikTok porque é uma rede social que eu não uso tanto, eu só entro lá para postar. E no Twitter eu tô entrando de vez em quando para ver as notícias, para postar alguma coisa, mas assim, dia a dia, nada de criação de conteúdo propriamente dito. Nesse meio tempo que eu tô aí sem entrar no Instagram, eu tenho lido muito, gente. E eu acho que foi isso mesmo que eu estava precisando. Em abril, eu li apenas 5 livros. Para uma pessoa que lê pouco ou que não tem o hábito de leitura, pode achar isso bastante. Mas eu, que sempre fui uma pessoa que lia muito, que tinha mais de 10 livros ali no mês finalizados, eu comecei a perceber que o meu ritmo realmente estava muito bizarro, eu não estava focando na leitura e eu queria voltar a fazer isso. Então, esse meio tempo, né, que eu tô off, eu tenho focado em livros, eu tenho lido muita coisa e eu vim comentar com vocês o que eu tô achando dessas histórias, quais foram os livros, né, que eu tenho lido, se eu recomendo ou não para vocês. Alguns deles que eu vou citar já tem resenha aqui no YouTube, então algumas ainda vão sair ao longo dessas semanas, mas eu vou deixar linkado tudo aqui em cima, tá, gente, nos cards, para quem quiser mais informações a respeito das resenhas que já saíram. E você também acompanha as minhas leituras em tempo real lá no Scoob. Eu sempre tô postando o que eu tô lendo, quais são as minhas notas, e aí vocês ficam por dentro de tudo. Então, já que eu dei essa breve introdução, vamos falar sobre as minhas leituras das últimas semanas.
Antes da gente começar, gente, eu só queria dizer que a minha ring light não tá funcionando, eu acho que ela quebrou, então eu não tô tendo luz pra ajudar na iluminação dos vídeos, possa ser que fique escuro, ainda mais porque tá nublado ultimamente, tá sempre muito complicado o clima daqui. Então, se vocês perceberem que a iluminação nos próximos vídeos ficarem muito escura, é por causa disso, porque eu tô sem a ring light. Vou tentar resolver isso do mais rápido possível, mas por enquanto estamos sem iluminação. Então, eu tô usando a iluminação natural e a lâmpada aqui de cima e vamos ver se dá certo. Voltando então ao assunto do vídeo, eu li até o momento 7 livros e eu estou na metade de uma outra história. Gente, eu tô muito feliz com as minhas leituras, eu tô muito animada. E, sério, é tão bom quando a gente lê vários livros e você termina um, já começa outro e o seu ritmo não cai. Eu tava sentindo falta disso, sabe? Eu sentia que eu tava numa eterna ressaca literária, parecia que nenhuma leitura era bom o suficiente, eu sempre tava, não sei se vocês sentem isso, mas eu tava numa vibe meio bad como leitora, só que agora, maio, nossa gente, tá perfeito, assim, tanto as minhas escolhas de leituras, quanto essa vibe de não estar nas redes sociais também tem deixado mais tempo para ler, me deixado mais animada com os livros que eu estou lendo, então eu acho que também isso tem influenciado muito positivamente. Então eu vou começar então falando sobre os livros que eu li lá no início do mês até o que eu estou lendo atualmente, tá? O primeiro deles foi Sonhos de um Poeta Amaldiçoado. Esse livro eu comecei, na verdade, em abril, eu ainda estava presente nas redes sociais e inclusive eu fiz diário de leitura nos stories, porque era uma publicidade. E assim, gente, mesmo sendo uma publicidade, eu sempre sou muito sincera com vocês a respeito das histórias. Eu não gosto de ficar vendendo um livro, sabe, só porque é uma publicidade. Porque vocês vão ler e depois pensar, nossa, não é tudo isso, ela exagerou. E eu sempre prezo muito pela qualidade e também, né, pela transparência em relação às coisas que eu indico pra vocês. Mas esse livro aqui, ele foi maravilhoso, foi muito bom. Eu dei 5 estrelas porque foi uma leitura que eu esperava que eu fosse gostar, porque eu já conheço a escrita da Grícia. Esse livro é meio que uma história paralela da história original. A autora, ela tem uma trilogia que é Almas Sombrias. Ainda vai sair o terceiro livro, né, que vai finalizar, mas eu já tinha lido o primeiro e o segundo. É uma história inspirada em The Vampire Diaries, principalmente no casal Caroline e Klaus. Quem já assistiu o TVD, eu acho que vai conhecer, né, esses personagens. Então é uma fantasia urbana com muitos pontos de vista, tem essa parte mais mágica, vilões, mocinhos, é muito legal, eu gostei bastante. E aí ela lançou esse livro, né, e me convidou para ler, que é Sonhos de Poeta Amaldiçoado, inspirado no álbum The Tortured Poets Department, eu acho que é assim que se fala, que é da Taylor Swift, né, então tem uma vibe, a estética da capa tem tudo a ver com esse álbum em específico, e ele também traz alusão ao efeito borboleta. Qual é a ideia do livro? É mostrar uma versão paralela, uma realidade alternativa, onde a ação do personagem principal da história original fosse diferente. Quem leu os 2 primeiros livros dessa série que eu tô falando, sabe que o Vladimir, que é o vampiro, ele é um vilão. Ele tem muitas atitudes que, assim, gente, não são legais, né? Ele mata pessoas, ele realmente não é mocinho, ele não é anti-herói, ele é o vilão da história. Claro que tem alguns momentos que você torce mais por ele, que você entende um pouco as suas motivações, mas ele essencialmente é um vilão. E a autora, ela parte do ponto em que, se caso ele não tivesse tomado certas atitudes, o que teria acontecido na história? Será que ele e a Kenzie, que é a nossa protagonista, teriam tido um relacionamento? Quais caminhos poderiam se abrir se caso ele tivesse tomado outras atitudes? Então a autora, ela traz essa coisa do efeito borboleta, né, para tentar mostrar um pouco mais essa realidade alternativa. E foi muito interessante, muito legal mesmo a forma como a autora criou a jornada dos personagens, mostrou essa nova possibilidade, porque o Vladimir é um personagem que eu não gostava, né? Então, eu sempre tive muito receio com ele, eu nunca gostei muito dele com a Kenzie, até porque a história é um triângulo amoroso, e eu sempre torci mais pro outro mocinho. Só que nesse livro, Sonhos de Poetas Amaldiçoado, eu fiquei totalmente encantada com ele, sabe? A autora, ela conseguiu me vender a história do romance dele com a Candace. Então, eu consegui ver ele de outra forma, e não somente como o vilão da história. E eu acho que isso foi incrível. É
É um livro menor, pode ser lido de forma independente. É claro que se você já tiver lido os livros anteriores, fica muito mais fácil visualizar e entender a história, mas não tem problema também se você não leu. E apesar de não ser um livro estritamente romântico, é uma história que ainda tem aquele final agridoce, que parte do nosso coração, que deixa você torcendo pro casal e você sabe que talvez eles realmente não tenham um final feliz. Então foi uma leitura muito boa, me surpreendeu demais. Eu terminei o livro assim apaixonada, dei 5 estrelas, né? E não é porque foi uma publicidade, e sim porque a história realmente me cativou, me inspirou muito. Então eu recomendo, né, se vocês quiserem conhecer, se vocês gostam de fantasia urbana, gostam de TVD, tem muitas referências, eu acho que vocês vão curtir bastante Sonhos de um Poeta Amaldiçoado. Depois desse livro, eu li Sobremesas para Pessoas Estressadas. Eu já fiz resenha desse livro, então não vou falar muito sobre a história, tá? Porque vocês veem tudo isso na minha resenha, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mas eu também amei esse livro, gente. Eu tava nessa fase meio da ressaca ainda, sabe? Eu não tava lendo tão facilmente, as coisas estavam bem difíceis, mas esse livro aqui parece que ele trouxe o ânimo de ler de volta. Eu fiquei tão encantada com a escrita, com a história, com os personagens, que eu fiquei extremamente animada com a leitura. E depois que eu finalizei, eu fui partindo para outras no mesmo ritmo, sabe? Parece que ele trouxe esse ânimo de volta de estar no mood de leitura. A história foca em uma mocinha que descobre que seu namorado está atraindo em um aplicativo de relacionamentos. Ela não pode terminar com ele ainda porque eles precisam pagar o aluguel e ela não consegue se manter sozinha, sabe? Porque o aluguel é caro. Então ela resolve estender esse término até que ela possa pagar o aluguel sozinha e também pegá-lo em flagrante. Então ela se cadastra no mesmo aplicativo do que ele, faz um fake e começa a conversar com o namorado dela para poder pescar ele. Só que ela também começa a conversar com outra pessoa, que é o Shane. E eles têm muitas coisas em comum, dá um match nos dois basicamente. Então ela meio que cria um crush nele, mas ela sempre evita se encontrar com ele, né? Todas as ofertas que ele faz ali para eles poderem se conhecer pessoalmente, justamente porque ela ainda está em um relacionamento. Mas ao longo da leitura ela vai acabar se deparando com ele na vida real. Isso porque ela vai trabalhar em outro setor da empresa dela e é lá então que ela vai conhecer ele pessoalmente como o chefe dela. Vai se desenrolar uma confusão a respeito disso, porque no ambiente de trabalho ele é muito rude, muito bruto, mas conversando com ela pelo aplicativo, ele é extremamente gentil, atencioso, fofo. Então ela não sabe ainda dividir essas duas personalidades e também não sabe contar para ele que ela já conhece ele através do aplicativo. É um romance mais lento, tá? Ele demora um pouquinho mais para acontecer porque a personagem ela ainda tá no relacionamento, então é slow burn, tem cena quente, mas vai ser lá pro final. E foi uma leitura que trouxe um frescor, que trouxe tudo aquilo que eu gosto em romances. Foi extremamente agradável, uma escrita muito gostosa. Eu tô doida para ler outros livros dessa autora. O único ponto negativo, né, que eu citei para vocês na resenha é a edição do livro. Tem vários erros, tanto de tradução quanto de digitação. É incômodo, você não sabe o que é diálogo, o que não é. Mas fora isso, é um livro muito bom, a história é muito boa. E eu dei 4 estrelas e meias porque eu amei esse livro. Leiam Sobremesas para Pessoas Estressadas. Seguindo aí então as próximas leituras, eu li Coven, que foi uma fantasia urbana. Também tem vídeo aqui no canal sobre essa história, onde eu também indico outros livros parecidos, né, com essa temática, também vou deixar aqui nos cards. E como eu falei, é uma fantasia urbana, um romance paranormal, onde teremos seres sobrenaturais como bruxas e receptáculos, que são demônios que vêm do inferno para viver na Terra e eles usam corpos humanos, só que com a condição especial de terem que beber sangue de bruxa para se manterem dentro desses corpos, para se manterem saudáveis. E aqui então nós conhecemos a Willow, que é uma bruxa. Ela foi criada longe de toda a sociedade do Covenant, que é o convento de bruxas, justamente porque a mãe dela não acreditava muito nos líderes dessa sociedade, mas depois que a mãe dela morre, a barreira que fazia com que elas não fossem detectadas, né, acaba quebrada, então ela acaba sendo descoberta e é levada para estudar na academia Hollows Grove. Só que tudo isso faz parte de um plano da própria Willow para poder descobrir onde estão os ossos da sua falecida tia, que era uma bruxa preta. As bruxas pretas, elas canalizam a sua magia através de ossos de outras bruxas. Pelo fato dos ossos da sua tia, que foi a última bruxa viva, terem sido enterrados
escola, a próxima bruxa preta da linhagem, que seria ela, não tem como acessar esse poder porque ela não sabe onde estão esses ossos. Então ela se infiltra ali na academia para tentar descobrir o esconderijo, né, deles, justamente para tentar acender esse poder e vingar a morte da sua tia falecida. E nisso ela vai acabar seduzindo o diretor da escola, que é o Alaric Grey. Ele é um receptáculo e ele tem ali os seus próprios conflitos com as bruxas. E a gente vai ter aquele jogo de cão e gato, muita tensão sexual, muito hot, bem do jeitinho que a gente gosta. Eu também amei esse livro, achei ele muito envolvente. É um livro extremamente rápido, fácil de ser lido, às vezes é um pouco confuso assim em alguns momentos, porque a autora, eu não sei se ela explicou bem, eu sei que eu não entendi muito bem as coisas, mas é uma história que tem um plot no final que deixa você ansioso para o próximo volume, e é bem do gênero que eu gosto, que é romance paranormal com Dark Academia. Então fica também a recomendação, eu dei 4 estrelas, foi uma ótima leitura, li extremamente rápido, amei os personagens principais e tô doida então pra continuação. O próximo livro que eu li foi Double Pucked, da Lauren Blakely, e esse livro foi o primeiro romance de trisal que eu li na minha vida. Eu fiz resenha dele, ele vai sair ainda essa semana, então fiquem de olho. E assim, gente, que livro gostoso. Eu tenho ali uma história com a Lauren Blakely, é uma autora que eu já tinha lido um livro, mas eu nunca finalizava os livros dela porque, não sei, eu acabava sempre abandonando, perdi o interesse na metade das histórias, e depois de muito tempo sem ler nada dela, resolvi então ler Double Pucked. A história foca também em uma protagonista que descobre que está sendo traída e ela se vinga do ex-namorado roubando os ingressos dele para um jogo de hóquei que ele ama muito. E esses ingressos são ingressos VIP, então além do jogo, ela também vai poder conhecer 2 dos maiores jogadores de hóquei da atualidade, o Riker e o Chase. Ambos os jogadores jogam em times, né, concorrentes, mas eles são melhores amigos na vida real. Então eles vão ter o encontro ali com a Trina, que é a nossa protagonista, e nesse encontro rola uma química muito grande entre os 3, e em meio ali a um acordo, eles resolvem que vão passar a noite todos juntos. E esse é o start, então, para que esse relacionamento a 3 se inicie. A autora, ela traz todas as questões envolvendo o relacionamento a 3, questão de confiança, ciúmes, o que um pode fazer, o que o outro não pode. Então, é bem legal, porque ela traz ali esse clichê, mas também de uma forma muito realista, muito interessante. É uma escrita leve, rápida, os personagens são muito envolventes. Foi ótimo, gente, para passar o tempo, sabe? Eu gostei muito dessa leitura. E as cenas quentes são maravilhosas, de dar água na boca, são muito sensuais. A capa ela engana muito, porque você acha que é uma história fofa, mas não, gente. É livro erótico daquele jeito. Então, foi uma experiência muito interessante, eu gostei demais, e eu vou falar mais sobre esse livro no próximo vídeo do canal. Então, fica de olho, porque vai sair a resenha dele, mas já deixo claro que eu gostei e eu dei 4 estrelas. Próximo livro que eu li foi um Dark Romance, e fazia tempo, gente, que eu não li um Dark Romance tão intenso, tão cheio de personagens complexos, problemáticos, e foi uma leitura também muito impactante. Eu estou falando de Este Amor Profano, da Jessie Hall, que foi lançado recentemente pela editora Cabana Vermelha. Também gravei resenha dele, então fiquem atentos, porque eu vou falar mais sobre esse livro no vídeo dele. Mas é uma história que traz ali a questão da religião. A nossa protagonista, ela cresceu numa comunidade que é regrada pela igreja, e ela está estudando para fazer parte dessa igreja, né, para se tornar diácono e posteriormente até bispa, quem sabe, né, que é o maior cargo de poder ali nesta igreja. Só que, como ela é uma mulher, como ela não representa nada daquilo que a igreja quer, ela acaba sendo alvo das pessoas que estão por detrás dessa instituição religiosa e também, né, os poderosos dessa cidade, e eles contratam uma pessoa para matá-la, para silenciá-la. E a pessoa que eles contratam é o Aeron, o nosso anti-herói, nosso vilão da história. Ele é um cara bem complexado, tem várias questões ali na sua infância, basicamente um matador de aluguel, digamos assim, e ele começa a perseguir então a mocinha para poder matá-la, mas ele começa a ficar totalmente envolvido com ela, faz jogos mentais, brinca meio que com a presa, e nisso ele resolve que ao invés de matá-la, ele vai ajudá-la, vai libertá-la, fazer ela perceber que esse mundo que ela tanto
segue, né, que ela tem ali suas convicções, não existe. Já que esta igreja, né, para a qual ela está estudando aí durante muitos anos, na verdade é um sistema corrupto, cheio de, enfim, homens poderosos que estão ali só pelos seus próprios interesses e que usam a palavra de Deus para manipular esta comunidade. Então a relação deles é bem conturbada, muito tóxica, não é nada saudável. A autora deixa isso muito claro, mas ela não faz isso de forma romantizada, muito pelo contrário. Eu gostei muito da experiência, né? Como falei, eu vou falar mais sobre esse livro ao longo dos vídeos aí que vai sair do canal, mas sabem que foi uma leitura extremamente gostosa, muito impactante. O único ponto negativo é que é um livro grande, poderia ter sido menor, mas assim, gente, muito intenso, as cenas quentes são de matar, são muito boas mesmo. Foi um dos livros mais quentes que li esse ano, inclusive, e recomendo para quem gosta de romance dark, mas, né, se atente aos gatilhos sempre. Eu acabei dando 4 estrelas para esse livro, foi uma experiência muito legal e eu espero também ler outros livros dessa autora. Depois do romance dark, eu queria ler algo mais leve, algo mais divertido e que fosse simples, sabe? Fácil de absorver. Então eu parti para a leitura dos Caçadores do Coração Perdido. É perdido? É isso mesmo, Os Caçadores do Coração Perdido, que traz essa coisa meio Indiana Jones, Lara Croft. Aqui nós vamos conhecer 2 arqueólogos rivais, a Corey e o Ford. Eles fizeram pós-graduação juntos e apesar de ter tido uma faísca entre eles, as coisas não terminaram bem, então basicamente eles se odeiam. Mas anos depois eles acabam se reencontrando e vão trabalhar juntos em uma expedição para descobrir os restos mortais do Shimali, que era o importante guerreiro asteca. Existem várias teorias a respeito desse guerreiro, onde poderiam estar ali os seus restos mortais. Então eles vão ter que trabalhar juntos, só que eles têm métodos totalmente diferentes um do outro. E é justamente por isso que eles vão acabar brigando muito, deixando essas diferenças cada vez mais evidentes. O que ninguém sabe, que eles não contam, é que, como eu falei, existia um interesse entre eles na pós-graduação, né, que não deu certo, e esse interesse ainda persiste. Eles ainda sentem atração um para o outro. E você sabe que é como meio que uma panela de pressão. Quanto mais tensão, quanto mais pressão, numa hora ela vai explodir. E é justamente isso que acontece. Eu amei esse livro, gente. Ele é muito bom mesmo. Eu vou falar sobre ele em alguns outros vídeos aqui no canal, mas foi uma leitura extremamente gostosa, divertida. É um livro muito rápido de ser lido. Eu li em 2 dias no máximo. Amei a personalidade dos personagens, apesar de não ser uma história que traz muito aprofundamento nas relações, né, nos passados dos mocinhos. É aquele tipo de história que serve para qualquer momento. É leve, é divertida. Os casal tem química, tem cenas quentes. Amei demais essa experiência. Me senti muito no filme do Indiana Jones. Foi incrível, foi mágico. E eu recomendo muito, se você tá querendo sair da ressaca literária, que é algo mais leve e mais divertido, leiam, porque com certeza vocês vão amar. Eu também dei 4 estrelas. E o último livro que eu finalizei, também uma leitura muito gostosa, extremamente impactante, que dei 4 estrelas e meia, foi My Dark Desire. My Dark Desire é o segundo livro de uma série em parceria da L.J. Chen com a Parker. Eu já li o primeiro livro, que é My Dark Romeo, já indiquei aqui pra vocês, tem resenha também aqui no canal, e eu amei esse segundo volume. Em um nível, assim, de crítica, tá? Ele me lembra um pouco Rei do Orgulho, que era uma coisa que eu já tinha comentado com vocês também a respeito do primeiro livro, que lembrava Rei da Ira. Então, eu sinto que as autoras, elas estão apostando numa história, num tipo de série que traz personagens um tanto semelhantes, sabe? O mocinho aqui é descendente de chineses, ele precisa se casar, ele é mais frio, lembra um pouco o Kai de Rei do Orgulho, mas na minha opinião, os livros dessas autoras são muito melhores que os livros da Ana Huang, sabe? Eu gosto muito mais da história, eu fico muito mais envolvida, parece que me cativa mais. Aqui nós vamos conhecer o Zack, que quando era mais novo, com seus 12 anos, ele sofreu um acidente de carro junto com seu pai e o seu pai acabou falecendo. Só que esse acidente foi muito traumático para ele, porque ele ficou horas esperando o resgate, né? Foi um acidente muito grave e ele viu seu pai morrendo aos poucos. E isso acabou trazendo um trauma muito grande ao ponto dele ter fobia de toque. Ele não consegue ser tocado, ele sente,
sim, um asco muito grande. Então ele acabou se tornando uma pessoa extremamente fria, muito diferente daquela pessoa que ele era na sua infância. Paralelamente a isso, nós temos a Farrell, que é a nossa mocinha. Ela também vem de um lar bem conturbado, bem difícil. A mãe dela abandonou ela na porta da casa do seu pai, e o pai dela já era casado com a sua madrasta e tinha 2 filhas postiças, né, 2 enteadas. Então ela foi criada em um ambiente onde ela não se sentia acolhida. A madrasta dela mostrava de todas as formas que ela não era bem-vinda ali, apesar dela ter ali o apoio do seu pai. Então era um lar muito difícil, muito conflituoso. Quando o pai dela morre, a madrasta acaba vendendo todas as artes, todas as coisas de valor para manter o seu estilo de vida, porque ela não trabalha, nem as filhas, então são dondocas, digamos assim. A única pessoa que trabalha na família é a Farrell. E ela vende o único item que a Farrell mais queria do seu pai, que era um pingente muito especial, que fazia par com outro pingente. E a pessoa que compra esse colar, esse artefato, é justamente o Zack, porque o Zack tem par desse pingente que foi comprado pelo seu pai no dia que ele faleceu. Então tem toda a questão emocional de ambos os lados. E a Farrell quer recuperá-lo, porque ela lembra do pai dela, porque ele prometeu que ia dar para ela. Então assim, como falei, tem questões emocionais de ambos os lados. Então ela resolve que vai roubar esse pingente, aproveitar que o Zack tá dando uma festa, porque ele precisa encontrar uma noiva, a mãe dele quer que ele se case, e ela organiza uma festa para isso. Então ela entra escondida nessa festa e vai direto pro escritório dele para tentar roubar o colar. Só que ele acaba encontrando ela e várias coisas vão se desenrolar a partir desse momento. Eu vou também falar mais a respeito desse livro, tá, gente? Mas assim, amei também, gostei demais, gente, muito bom. Eu amei o primeiro livro, mas esse daqui ele me conquistou muito mais. Por isso que, apesar de ter, né, lembranças um pouco dos livros da Ana Huang, eu acho que eles se destacam porque eles entregam personagens muito mais interessantes e a escrita das autoras é muito boa. Você fica o tempo todo vidrada querendo saber mais do casal. E a construção do relacionamento da Farrell com o Zack é muito interessante, porque tem toda essa questão do toque, ele não suporta ser tocado, e em algum momento da leitura ele começa a achar que ela é um antídoto para esse problema, que ela vai ajudá-lo. Então, aí é como se fosse um gelo sendo derretido, sabe? Não que ele tenha algum problema, mas a autora ela traz essa questão do meio que do estresse pós-traumático, sabe? Do trauma que ele teve após o acidente. E é muito legal ver, gente, a convivência dos dois, porque ao longo da leitura a personagem vai começar a trabalhar para ele como sua governanta, então ela vai limpar a casa dele e você sente a tensão sexual entre eles crescendo, crepitando. Ele chama ela de polvo. Ai, gente, é muito fofo esse romance. É uma leitura extremamente gostosa. O único ponto negativo, eu acho que foi o final. O final foi muito extenso, poderia ter sido um pouquinho mais enxugado, mas fora isso, ai, esse casal é perfeito, gente. Leiam esse livro, é muito bom. Como falei, dei 4,5 estrelas, porque foi uma leitura extremamente gostosa. Só não dei 5 por causa do final, porque eu acho que a autora se estendeu demais. Mas fora isso, My Dark Desire foi uma leitura incrível. E agora, né, o que eu estou lendo no momento? No momento eu estou lendo Algoritmo da Atração, da Pauline G, que é um livro de romance nacional, né, um romance de rivais to lovers, escritório. Em algumas coisas ele me lembra muito Sobremesas para Pessoas Estressadas, porque os personagens se conhecem através de um aplicativo e eles não sabem que já se conhecem na vida real, porque eles são colegas de trabalho. Então lembra um pouco, mas vão ter, né, conteúdos diferentes. Eu tô gostando muito porque eu nunca tinha lido nada da Pauline, eu sempre tive curiosidade a respeito dos livros dela e essa capa é extremamente linda, muito chamativa. Então assim que eu assinei o KU, eu já tinha colocado ele na minha lista de leituras porque eu queria ler, né? Achei muito bonita mesmo. E eu tô gostando muito da escrita da autora. É uma comédia romântica super rápida, tem bastante cena quente, então é um livro recomendado para maiores de 18 e eu tô adorando. Em breve também, assim que finalizar, trago resenha para vocês ou, né, outro vídeo de updates contando o que eu achei no geral, mais sobre a história, mas eu tô gostando bastante e espero terminar entre hoje e amanhã. E é isso então, gente, esse é o vídeo de hoje, esses são os updates, né, os últimos livros que li e como falei pra vocês, eu tô numa fase muito gostosa, muito animada, todos os livros que eu tenho lido têm sido boas leituras, é muito legal mesmo estar
nessa fase de leitora, de amar tudo que a gente lê. E espero que as minhas próximas leituras, né, depois que eu terminar o Algoritmo da Atração, continuem assim, que eu faça boas escolhas e que eu finalize o mês de maio com ótimas indicações para vocês. A respeito das minhas redes sociais, eu ainda não estou voltando, tá, gente? Eu vou esperar pelo menos mais umas 2 semanas, porque eu quero ainda continuar nessa vibe, eu não tô sentindo muita falta das redes sociais. Na verdade, eu acho que isso só piora a minha ansiedade, me deixa muito mais preocupada em produzir. E eu acho que eu realmente estou precisando nesse momento mais off e tem me feito muito bem. Eu tenho focado mais nos meus estudos de concurso, tenho focado mais na leitura e feito outras coisas, sabe? Que não só estar mexendo no celular. Então tem sido muito interessante. E se você também tá numa vibe muito difícil de não conseguir ler, precisando, sabe, desestressar, experimenta sair das redes sociais. Eu acho que isso tem ajudado muito e talvez seja a resposta para muitos dos nossos problemas. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Todos os links dos livros que eu comentei vão estar aqui na descrição. Se você leu algum deles por indicação minha, se você conhece alguns livros, comenta aqui abaixo o que você acha das histórias. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão lendo. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!